Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente de todos os vídeos que eu tenho o costume de gravar aqui. A partir de hoje, gente, começa um novo ciclo, vamos dizer assim, aqui no canal do YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas e é o primeiro vídeo que você assiste, nesse canal eu compartilho a minha vida de mãe, né? Eu compartilho meu dia a dia com as meninas, compartilho dicas sobre maternidade e a partir de hoje eu vou estar compartilhando e falando também da minha vida com Deus, de experiências que eu já tive, como tudo começou, como eu aceitei Jesus, alguns devocionais também. Os dias de vídeo aqui do canal é dia de domingo e dia de quinta-feira, 6 horas da noite. E a partir de hoje estará tendo vídeo também às terças-feiras. Dia de terça e quinta-feira irei continuar compartilhando a minha vida de mãe, vlogs, e aos domingos, todos os domingos, vai ter uma palavra de Deus aqui e, como eu já disse, compartilhar um pouquinho da minha vida com Deus aos domingos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, todo domingo eu vou estar aqui às 6 horas da noite. Como já está escrito aí na capa do vídeo, o vídeo de hoje vai ser o meu testemunho, como Jesus me encontrou, como eu tive o primeiro contato, né, com Deus, como começou a minha vida com Deus. Eu queria começar esse quadro novo, vamos dizer aqui, no canal, compartilhando assim como eu aceitei Jesus, como eu ouvi falar do amor de Jesus e como ele começou a fazer parte da minha vida, né? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Então, antes de eu começar, eu já peço pra vocês, deixa like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e vamos pro vídeo de hoje. Primeiramente, eu quero deixar bem claro pra vocês que o intuito do vídeo não é falar mal de outra igreja, de outra religião, mas antes de eu começar, eu preciso falar com vocês, relatar desde o início como foi que começou a minha caminhada com Deus, e isso inclui outras religiões que eu participei também. Então, esse vai ser o intuito do vídeo, né, gente? Testemunhar o meu encontro com Deus. Então, como eu já falei, não é o intuito atacar outra religião. Minha mãe sempre foi católica, desde que ela engravidou de mim. Então ela foi em um culto de uma igreja evangélica e lá ela me disse que recebeu uma oração e lá ela descobriu, né, tipo assim, foi revelado lá que ela estava grávida e grávida de uma menina. Ela não estava tentando engravidar, então assim, não foi algo planejado, então para ela foi até um susto. E desde então, depois que ela recebeu essa revelação falando que estava grávida, né, e que vinha uma menina, ela fez então o exame e descobriu da minha existência. Então, com o passar do tempo, gravidez, eu nasci, fui batizada na igreja católica, tenho os meus padrinhos de batismo da igreja católica, então a minha mãe sempre participava das missas. Eu lembro de mim indo para as missas, indo para a escolinha da igreja católica, sabe aqueles cultos? Não sei se é mais assim, porque atualmente eu sou cristã evangélica, eu não sou católica mais, mas eu lembro de mim, criança, indo, né, nessas escolinhas que tem na igreja. Então assim, tinha culto de manhã, culto não, tinha missa de manhã, e aí eu ia pra salinha das crianças. Então eu lembro de flashes assim, tipo da idade da Laura, assim, ó, participando de alguns, não é culto, né? Algumas, não sei, gente, como é que eu falo. É tipo um cultinho, né? Infantil na salinha das crianças, né? Então eu cresci frequentando missa, tanto é que eu fiz primeira Eucaristia, eu fazia catequese. Eu acho que catequese é uma coisa que a gente faz, né? Pra gente fazer primeira Eucaristia. Eu já coroei, já levei coroinha. Não é coroinha, gente. Eu já levei lá um negócio lá que coroava a santinha lá. Eu tinha várias imagens de santo em casa. Eu tinha livrinhos de orações, né? Aqueles livrinhos de ver aquelas orações prontas, sei lá, oração do dia, oração da noite. Tinha vários santinhos, terços que eu rezava. Eu sempre participei, sempre teve esses terços nas casas, novena, tudo que vocês imaginar eu já participei. E de verdade foi uma época de muito aprendizado, né? Eu creio que tudo na vida, tudo que acontece com a gente está na permissão da vontade de Deus e também para formar quem você é hoje.
foi uma época, como eu já disse, de muito aprendizado, né? Então eu aprendi a rezar lá, então eu sempre rezava o Pai Nosso, a Ave Maria, eu fazia o tercinho, tudo bonitinho, direitinho. E infelizmente, gente, eu fui uma criança muito, eu diria que com a mente, não sei se a mente seria o ideal de falar, um pouco perturbada, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma criança que sempre tive sonhos, pesadelos, tipo assim, coisas bem aleatórias, sabe? Por exemplo, sei lá, eu nunca dormi bem, vamos dizer assim. Eu sempre tive pesadelo de, sei lá, tô no avião e ele tá pegando fogo, de ver vultos dentro de casa, de ver coisas. Então, assim, eu sempre fui assim. E uma grande parte da minha vida, como eu já falei com vocês, eu frequentava a igreja católica. Eu não entendia o porquê de eu ver aquilo, o porquê de eu ter medo. Eu tinha muito medo de ficar sozinha, medo de dormir. Então, assim, eram coisas que pra mim não tinha sentido e não tinha explicação. Mesmo eu rezando, mesmo eu rezando aqueles livrinhos, né, que era uma oração pronta já, todos os dias certinho, nada fazia com que eu tivesse paz. Sabe, quando você é uma criança, não sei se vocês vão saber, porque se vocês não são ou nunca foram, vocês não vão entender. Mas eu era uma criança inquieta, vamos dizer assim. Entre essas missas e cultinhos, né? Não é culto que fala, gente, mas eu não sei a palavra certa. Então eu vou falar culto porque eu não sei a palavra certa. Que era tipo uma missa de criança que tinha na igreja católica que eu ia. E lá eu coloria desenhos bíblicos. A gente, acho que tinha tipo um confessionário, que eu lembro que a gente rezava lá, ajoelhava e rezava antes de ir. E aí tinha um professorzinho que dava uma aulinha lá. E era muito legal. E eu lembro que lá eu aprendi um pedacinho de um louvor que cantava assim: Deus cuida de mim. E eu lembro que nesses momentos de pânico, de medo, eu sempre ficava tipo assim, cantava, sabe? Lembrava daquela frasinha assim: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Isso aí foi lá na igreja católica. Eu peguei esse pedacinho de musiquinha e guardei aquilo. Tanto é que eu lembro até hoje, né? E todas as vezes que eu sentia medo, eu lembrava desse pedacinho de louvor. A minha infância também não foi fácil. Quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, meu pai separou da minha mãe. E com isso daí, gente, foi só ladeira abaixo. Modo de dizer, vamos dizer assim. A gente passou muita dificuldade quando criança. A minha mãe entrou em um quadro de depressão terrível. E eu lembro dessa época aí, eu ficava muito com a minha madrinha, né? Que foi a minha madrinha de batismo. Quando a minha mãe, sei lá, estava internada ou eu estava com alguma crise forte, eu dormia na casa da minha madrinha, eu ficava lá porque depois que meu pai e minha mãe separou, infelizmente, a cabeça dela não estava muito bem. E nisso, gente, eu fui crescendo e meio que com uma culpa, tipo assim, meu Deus, por quê? Por que a minha mãe é assim? Por que ela é assim? E assim, é coisa que a gente não entendia. E mesmo eu sendo pequena, essa madrinha minha, ela me levava pra missa. E eu ia, e eu rezava, pedia muito a Deus pra minha mãe melhorar, pra minha mãe sarar. E sabe quando parece que você reza, você ora? Não era uma oração, era uma reza, eu falo que era reza, porque eu não sabia pedir, eu não sabia orar e falar, tipo, Deus, tá acontecendo isso. Age nessa causa, eu não sabia fazer isso. Eu só rezava e eu achava que assim Deus ia trabalhar. Não estou dizendo que Deus não trabalhou na vida dela nessa época, mas eu falo que eu, como criança, eu não via mudança. Para mim, era a mesma coisa. Então, desde então, meu pai, vamos dizer assim, deu uma sumida, né? Ele apareceu, eu tinha quase 7 anos, então foi quase 4 anos aí sem ter contato com o meu pai. E eu me sentia muito sozinha, muito solitária. E aí vinha assim, na minha cabeça, Deus não existe. Deus não existe. Tipo, que Deus é esse que me fez ficar sem pai. Que Deus é esse que faz a minha mãe ser toda depressiva como ela é. De tentar, tipo assim, tomar remédios pra morrer. De tentar tentar contra a própria vida. Então, era uma depressão profunda e eu ficava me culpando e me perguntava. Mesmo eu com tão pouca idade, eu sempre, como eu cresci assim no meio da igreja, a gente ouvia falar tanto de Deus, que Deus fazia e acontecia, e eu me perguntava, cadê esse Deus?
que não age na vida dela, que não traz meu pai de volta, que não age na minha vida e na vida do meu irmão. E mesmo assim eu continuei indo. E aí quando eu completei por volta de uns 10, 11, 12 anos, nessa época assim, eu falo nessa época porque eu não sei exatamente certo quando que foi, porque eu não lembro de idade exata, mas eu lembro que eu já tinha me formado primeiro em Eucaristia, e aí eu tinha uns amigos que eram evangélicos, que frequentavam a igreja evangélica, e me chamou para me participar uma vez de um culto lá. Então eu já tinha feito primeiro Eucaristia, eu tomava a hóstia, ia na missa tudo bonitinho e certinho, e ainda assim, mesmo depois de crescer, depois de meu pai aparecer, voltar a ter contato comigo, a minha mãe também melhorar um pouco. Minha mãe trabalhava fora e eu ficava muito tempo sozinha em casa, assim, eu e meu irmão. Eu tinha que cuidar, tipo, de casa, para ela chegar e encontrar tudo limpo, tudo arrumado. Então, assim, eu entendo que eu amadureci muito mais rápido do que o necessário, vamos dizer assim. As circunstâncias da vida fez com que eu tivesse responsabilidade, vamos dizer, talvez de adolescente, de um adulto mesmo sendo muito criança. Que foi quando, nessa época, igual estou falando com vocês, que eu fiz primeiro Eucaristia e eu recebi o primeiro convite para mim ir num culto numa igreja evangélica. A minha mãe, nessa época, ela não ia em igreja nenhuma, ela ia uma vez na vida, outra na morte, na missa comigo, né? Mas como eu já estava grandinha, numa faixa de uns 12, 13 anos, eu comecei a sair sozinha assim. A mãe de uma amiga ia na missa e eu ia com ela, mas nem era por causa da igreja, sim para passear mesmo, para andar, para ir na missa e depois fazer um lanche, depois ficar na praça, ou talvez ficar numa festividade que sempre tinha, mas sempre acompanhada. E também perto da minha casa tinha uma igreja menor, que lá tinha umas missas, e aí eu gostava de ir e de participar também, porque sabe quando a gente é novinho e quer sair, quer fazer algo legal, algo diferente? Era tipo isso, o intuito mesmo, sabe? Não era por causa de Jesus, vamos dizer assim, sabe? Então eu ia por ir, vamos dizer assim. A minha mãe, mesmo não agradando muito, não gostando muito da ideia, sabe? Daquilo de, nossa, você é católico, você vai ficar aí na igreja evangélica? Não, né? Melhor você meio que firmar em um lugar só. E aí eu comecei a ir nesse culto com uns amigos meus, né? Que me chamaram. E aí eu lembro, eu tinha por volta de uns 12, 13 anos, que foi quando esse amigos meu, né? Que era um casal de amigos meu que não eram casados, né? Eles me chamaram para ir na igreja que eles frequentavam, e foi aí quando eu comecei a ir. Eu ia nos cultos, eu lembro dos hinos que cantava lá, e eu lembro que eu sentia muita paz no meu coração quando eu ia. Eu ouvia Deus falar comigo, mas eu não tinha aceitado Jesus ainda. Ainda ia pra igreja com mini shortinho, mini blusinha, isso eu com 12, 13 anos. Então assim, nossa, mas 12, 13 anos você era tipo uma criança. Mas nessa época eu tinha, gente, a mentalidade, vamos dizer assim, as pessoas sempre achavam que eu era bem mais velha do que a minha idade, e eu tinha atitudes também de pessoas mais velhas. Com 10 anos de idade, minha mãe chegava, a casa estava limpa, comida pronta, casa arrumada, tudo prontinho. Então eu tinha muita responsabilidade. O corpo também, eu tinha tipo 12, 13 anos, mas visualmente as pessoas achavam que eu tinha, sei lá, uns 15, porque eu sempre tive mais corpinho de moça, né? Eu nunca fui tão magrelinha quando criança, sim, mas quando eu entrei nessa idade aí, eu comecei a ganhar perna, bunda, vamos dizer assim, né? Então, corpinho de moça. Então, aparentemente, eu tinha idade de criança, mas eu tinha atitudes de adolescente, vamos dizer assim. E foi nessa época que aí eu dava um beijinho, outro com 12, 13 anos, uma criança. Hoje em dia, eu pensando na possibilidade da minha filha ter 12, 13 anos e ficar de beijinho, namorico com um com o outro, eu fico louca só de pensar, mas eu me achava adulta com 12, 13 anos, sabe? E não era tipo com consentimento da minha mãe, não. Eu saía escondido ou ia pro culto sozinha, depois do culto ficava no escurinho com o menininho. Lembrando também que antigamente não era igual hoje em dia. Hoje em dia a gente vê adolescentes de 12, 13 anos, vamos dizer assim, hoje em dia não existe quase aquele beijinho que existia antigamente. Hoje em dia o beijo já é ter relação,
já é aquela pouca vergonha, aquela sem vergonhice. Antigamente não era isso, era só um beijinho mesmo, sabe? Não era, sei lá, o mundo não era tão pra frente como é hoje. Hoje em dia as coisas é tudo muito rápido, muito pra frente. A gente vê adolescentes assim, novinhos, antes de 15 anos, grávida, enfim. Não era desse jeito, era só um beijinho bobo mesmo, sabe, antigamente. Então, nessa idade aí, eu já ficava com um, ficava com outro. O ficar que eu estou falando, eu já dava uns beijos, vamos dizer assim. E eu lembro que na escola, por exemplo, eu era, tipo assim, vamos lá, da minha turma, a menina mais nova, e os meninos falavam, tipo assim, eu fiquei com um menininho, com dois. Sabe quando a gente é novinho, quem já foi adolescente vai me entender? E fazia, tipo, listinha de quem já beijou na boca. E, tipo assim, eu tinha ficado, na época, sei lá, com umas 40 pessoas, meninos, e a maioria dos meus amigos não tinha passado de 10. Então, tipo assim, olha a vergonha, olha o cúmulo do ridículo. E eu tinha, assim, vergonha de falar umas coisas assim, porque eu me sentia péssima, eu me sentia a pior pessoa do mundo e eu não gostava de ficar com um menininho novinho, vamos dizer assim. Novinho que eu falo assim, eu tinha 13 anos, eu não queria dar um beijo no menino de 13, eu queria de 15, 16, 17, vamos dizer assim. Sempre gostei de meninos mais velhos, mesmo eu sendo nova. E a liberdade que meu pai e minha mãe me davam pra mim era, pra vocês terem noção, as minhas amigas na época eram adolescentes de 15, 16 anos. Então vamos lá, eu novinha, com aquele corpo de mocinha, convivendo com crianças mais velhas, com certeza a minha mentalidade era de pessoas mais velhas também, automaticamente, né? A gente convive, então a mente da gente muda. E como eu já falei, eu sempre fui mais madura do que pra minha idade, né? Era pra mim estar, sei lá, brincando de boneca, pensando em outras coisas, eu tava pensando em querer namorar os outros. Nossa, que ridículo, meu Deus, que fase. E foi exatamente nessa época que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né? Que aí eu fui com esse casal de amigos meu e eu ouvi Deus falar. Sabe quando você sente um vazio? Era assim que eu me sentia. Não dormia bem, não me sentia, sei lá, desvalorizada. Sentia que ninguém gostava de mim, que ninguém me amava, que ninguém tinha um carinho, sei lá, eu não consigo explicar. Era um vazio mesmo. E a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, e eu lembro que eu ouvi as pregações, eu ouvi os louvores, e era uma das primeiras vezes, assim, sabe? Quando você entra e quando você ouve Deus falar com você, era isso. E eu lembro que eu fui uma, fui duas, fui tipo assim, umas 10 vezes, né? Às vezes acabava de sair da igreja e, sei lá, ia numa época, na minha época apocalíptica, vamos dizer assim, tinha muito encontro de som. Então, às vezes eu saía da igreja e ia pro encontro de som. E lá eu ficava com os menininhos, como eu já falei com vocês, era só um beijinho mesmo. Ficava com os meninos e achava que tava arrasando. Com um mini shortinho, hoje em dia cropped, mas antes se falava, né, top. E aquele mini topzinho, sabe? E foi nessa época que a minha mãe firmou e eu comecei a querer sair da igreja sem mal ter entrado. E aí a minha mãe começou a me obrigar, entre aspas, a tipo assim, eu vou no culto, você tem que ir também. Aí, por exemplo, eu saía pro encontro de som. Minha mãe falava assim, tal hora, por exemplo, o encontro de som era, sei lá, 3 horas da tarde. Mas quem já frequentou sabe que o melhor mesmo era quando ficava mais à noite, por volta de 6, 7 horas. E no melhor, entre aspas, vamos dizer assim, eu tinha que vir embora. E aí dava umas 10 para 7, eu tinha que sair correndo para antes de 7h30 já estar na igreja. E como é que eu estava? Com um mini short, com um topzinho, com barriga de fora, eu estava dentro da igreja. No horário combinado com a minha mãe, porque se eu não cumprisse com esse horário, ela não deixava eu voltar. Eu ia em outro quando tiver, e assim eu fazia, e eu fiz muitas das vezes, gente. E eu, como uma pessoa apocalíptica, né? Uma jovem apocalíptica, o que eu fazia? Eu bebia escondido, porque eu era uma criança, né, gente? Eu bebia, tipo assim, as minhas amigas mais velhas compravam uma cerveja, eu bebia. Comprava, sei lá, uma caipirinha, eu bebia. E achava que estava abafando. Tipo assim, meu Deus, que ridículo. Se eu pudesse deletar uma parte do meu passado, seria isso, tá? Eu não me valorizava e foi aí que mesmo eu indo erradamente, ia no carnaval, chegava do carnaval e ia pra igreja.
né? Só pra, tipo assim, eu tenho que ir, porque senão minha mãe vai brigar. E aí minha mãe firmou. E foi depois disso daí que em um culto, eu lembro que Deus falou muito ao meu coração, e eu lembro que sempre tinha esse apelo nos cultos, que falava assim: você quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? E eu lembro que nisso daí, nesse tempo todinho aí, de 12, 13, próximo aos 14 anos, eu falei: eu quero aceitar esse Jesus aí que todo mundo fala, que muda a vida. Eu falei: eu quero. Mas sabe quando você aceita, mas você não mudou o que você é ainda? Vou dar um exemplo. Eu fui lá, levantei minha mão e falei: eu aceito Jesus. Oraram por mim. Eu repeti também: eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. E a partir dali, gente, eu não sei explicar a vocês, sabe? Eu me sentia um vazio, me sentia um nada. E eu comecei a sentir que aquele vazio estava sendo preenchido. Não foi da noite pro dia, não foi daquele dia que eu aceitei Jesus, mas foi as minhas atitudes a partir de ali. Porque antes eu ouvia falar: aceita Jesus, sabe aquele apelo que tem no culto? E eu pensava assim: uma hora vai, mas eu acho que eu ainda não estou pronta para isso. E quando eu aceitei de verdade, sabe? Eu aceitei de verdade, assim, eu quero mudar os meus atos e as minhas atitudes. E foi quando eu aceitei Jesus, depois de alguns meses, eu senti o desejo de batizar, né? De passar pelas águas e me batizar na igreja. E eu lembro que quando eu decidi que eu ia batizar, eu lembro que na minha época tinha tipo umas jovenzinhas também apocalípticas, né? Minha turminha. Então assim, era tipo, eu acho que eram umas 6 jovens da minha idade e minhas amigas, né? Que a gente saía juntas também. Eu lembro que ninguém dava nada pela gente, ninguém acreditava na nossa mudança. E eu quis, sabe? E não foi da noite pro dia. Não foi da noite pro dia que eu mudei as minhas vestes, que eu mudei a maneira de eu falar. Não foi indo, frequentando, ouvindo Deus falar, ouvindo louvores. E nisso daí a igreja deu um suporte bem legal pros jovens, tinha um grupo de jovens. Eu participava de todos, a gente fazia coisas legais. Então, por exemplo, um sábado, ao invés de eu querer ir pra praça, caçar namoradinho, fazer coisa errada, tinha um grupo de jovens, a gente ia pra igreja e fazia coisas legais com os jovens da igreja também. Por exemplo, tomar um sorvete, por exemplo, aquelas, tipo umas gincanas que tinha na igreja. E essa época foi muito legal e foi um divisor de águas na minha vida. E com certeza isso daí coincidiu, né, ajudou eu ainda firmar mais, porque tinha atrativos pra mim que era jovem também. Eu lembro que em uma dessas gincanas que tinha pros jovens eu ganhei uma Bíblia. E ela era toda rosinha, eu lembro dela nitidamente até hoje. E com o passar do tempo também teve um estudo bem profundo para jovens apocalípticas da época, porque ninguém dava nada pela gente, ninguém acreditava que a gente ia firmar, que a gente realmente queria. Eu acho que, na verdade, os membros, as pessoas da igreja não davam nada, falavam tipo assim: ih, fogo de palha, daqui a pouco sai. E para honra e glória do nome do Senhor, foi aí que eu fiz o estudo, né? O pastor ainda falou assim: gente, porque era uma turminha, gente, bem levada, vamos dizer assim. O pastor, lembra que ele falou assim na época: a gente vai fazer um estudo durante 6 meses antes de vocês batizar. E depois desse estudo, eu não lembro se era 6 meses não, gente. Eu acho que era menos, eu acho que era uns 3 meses de estudo. A gente vai fazer um estudo, eu tenho a apostila do estudo, gente, até hoje. Porque eu guardei, era uma apostila, sabe? De estudo durante esse período de tempo, que eu não lembro agora. Se eu falar que é 6 meses, eu tô falando errado, porque eu não tenho certeza. Depois desse período de tempo, vocês decidem. Então, vamos estudar pro batismo, e depois que vocês estudarem e entender exatamente o que aí vocês decidem se vocês querem ou não batizar. E sim, todo mundo aceitou, todo mundo batizou. E, gente, foi uma bênção. E desde lá, então, eu nunca mais saí da presença de Deus. Crislane, você nunca se desviou, nunca fez nada de errado desde então? Então, gente, eu aceitei Jesus, eu batizei, né? E continuei indo nos cultos. Aí eu aprendi a orar, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a jejuar. A gente fazia muita campanha de oração, de monte. Isso daí foi, assim, um divisor de águas na minha vida, foi muito bom. Sabe aquele primeiro amor? Gente, foi muito maravilhoso a experiência que eu tive e eu tenho com Deus,
sabe? Isso me ajudou muito. No meio da caminhada eu dei uma leve escorregadinha, vamos dizer assim. Eu lembro que eu era recém-convertida, eu me converti, eu lembro que eu batizei tipo assim, em julho, por aí, e final de ano eu lembro que foi na minha formatura de 8ª série, né, na escola, e como eu tava recém-convertida, vamos dizer assim, eu tinha tipo alguns meses que eu tinha batizado, teve discoteca de funk, e aí eu lembro que eu dancei, eu adorava funk na época, e aí eu dancei, e eu levei um banco, né, uma correção, vamos dizer assim, dos meus pastores, porque eu era levita, eu louvava na igreja, e era bem rígido assim, sabe? Não dá pra você ficar fazendo, tipo assim, coisas no mundo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quem entende esse linguajar. Não adiantava eu fazer coisas fora da igreja e querer ter uma vida de santidade dentro da igreja, porque afinal, Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo, né? E aí eu lembro que eu fiquei no banco durante alguns meses, né? Que foi, acho que a única escorregada, vamos dizer assim, que eu dei depois que eu me converti, depois que eu me batizei, e desde então eu estou firme, graças a Deus. Resumindo, eu aceitei Jesus como o único suficiente da minha vida, entreguei de verdade a minha vida para Ele, eu não mudei minhas vestes da noite pro dia. Eu lembro nitidamente a primeira vez que depois que eu me converti, me batizei, eu fui colocar um vestido bem curtinho mesmo, que aparecia quase a polpa da bunda, e eu senti o Espírito Santo me incomodar, e eu me senti nua, é como se eu estivesse sem roupa, e eu não tava nem, gente, tipo assim, nossa, você estava com uma mini calcinha e aí tava se sentindo pelada por isso, não, entendeu? Eu lembro que eu vesti um vestido e eu me senti desconfortável, e aí que me deu aquele start assim, é o Espírito Santo me incomodando. Eu lembro que eu xingava muito, e uma das primeiras coisas que eu vi a diferença de mim foi nos xingamentos, entendeu? Que eu começava a xingar. O Tom mexendo na câmera, gente. Nos xingamentos. Eu lembro uma vez também, né? Acho que as primeiras vezes marca a gente, assim, né? Que eu bati, sabe quando você tá andando em casa e bate o pé? Gente, eu bati com tanta força no meu pé. Em vez de eu xingar, falar palavrões, eu lembro que eu falei assim, ô glória! E eu, sozinha dentro de casa, assim, parei, comecei a rir, peguei e comecei a ver Deus agindo na minha vida. Desde que eu me converti, nunca mais eu tive sonhos turbulentos, os que eu tinha quando criança. Eu passei por um processo de libertação, Jesus me libertou, sabe? Me preencheu de uma forma que só quem sabe entende. Não dá pra explicar o que é sentir-se preenchida com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Não dá pra explicar, é somente pra sentir mesmo. Então foi assim que Jesus me resgatou, foi assim o meu encontro com Jesus. Não é fácil, não é da noite pro dia que a gente muda, não é, eu fico com medo de aceitar Jesus e depois eu não conseguir seguir, né? E eu sou do time de venha como estás, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, mas não fique como você veio. E quem muda o nosso comportamento, o nosso jeito, as nossas atitudes, não é a gente, é o Espírito Santo que convence a gente do que a gente está fazendo é certo e é errado. E desde então, aceitei Jesus, entreguei minha vida a Ele e eu faço tudo conforme a vontade dEle, né? Para honra e glória do nome do Senhor. Jesus me deu um namoro abençoado. Se vocês quiserem, eu conto um pouquinho para vocês de como foi o meu namoro, né? Com o Romário foi um namoro muito santo, muito da vontade de Deus, vamos dizer assim. Ele me deu uma família linda, ele me amou como Jesus me amou, como ninguém foi capaz de me amar, e me fez me sentir importante como ninguém na vida conseguiu me fazer sentir. E foi assim que eu comecei a servir esse Deus lindo, esse Jesus maravilhoso que mudou minha vida e pode mudar a sua vida também. Basta você querer. Esse é o testemunho da minha vida, gente, de como eu comecei a caminhar nos caminhos de Jesus. Se vocês quiserem, eu compartilho mais com vocês sobre o meu namoro cristão, por exemplo, mais experiências com Deus, com certeza eu vou compartilhar aqui com vocês, e eu espero que de alguma forma inspire ou ajude a vocês também. Quem sabe você aí do outro lado quer também aceitar esse Jesus lindo, esse Deus lindo, entregar a sua vida para Ele. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado, gente.
Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E espero vocês aqui todo domingo às 6 horas da tarde.